Roger, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho do lance do gol, que você troca passos com o Ramiro e decide para jogar individual, até porque não tinha um companheiro um pouco mais próximo, chegando ali a grande área. Então, a sua tomada de decisão para aquele momento de ir para esse lance sozinho? No último gás, ali no último momento, eu acho que eu esperei o jogo todo por isso, ainda mais no momento que a gente estava com a menos, né? Depois acabou sendo expulso deles também, que acabou melhorando as coisas. É uma jogada individual, acho que fiz uma grande tabela com o Ramiro e acreditei na jogada até o final. Eu queria que você falasse sobre a importância da vitória, né? Ainda mais num clássico depois da derrota que foi pro Flamengo na última quarta-feira. A importância é muito grande. Eu mesmo falei antes que estava muito triste. Durante o jogo mesmo, vem alguns pensamentos da final, faz parte. Eu vim para o Corinthians para conquistar títulos e queria muito esse fosse meu primeiro. E acho que a equipe toda estava chateada, mas a gente mostrando nossa força, conseguimos concentrar no jogo e sair com a vitória. Roger, a semana foi bem melancólica para vocês, né? A gente percebeu manifestações nas redes sociais e dentro de campo a gente percebeu um pouco dessa reação por conta talvez do resultado, até o Yuri Alberto acabou sendo expulso. Como vocês fazem esse balanço e como mudar a chave para conseguir o objetivo no final do campeonato, que é a classificação para a Libertadores sem nenhum susto? Sim, começando como os objetivos é a gente ficar entre os quatro, tentar chegar o mais próximo possível do líder, que hoje é o Palmeiras. Então nosso objetivo agora, como você falou, a gente estava muito chateado. Eu particularmente estou muito, como eu falei, queria o título. Alguns torcedores vieram em redes sociais xingar, que faz parte. Só fiquei chateado pela parte de ter xingado a minha esposa que está grávida. Mas isso é alguns babacas que tem, né? A gente sabe que não é torcedor, porque corintiano não é assim. Mas a gente agora é bola pra frente, tem mais 6 decisões pela frente. Rogério, queria que você falasse, durante o jogo, então, veio ainda a derrota final, como foi isso para retomar a concentração, como que veio isso para você? E essa questão do Vitor Pereira, essa definição, se ele fica como que é o grupo, esse momento de definição? Vamos ver se ele fala agora aqui em coletivo. A gente também não sabe, ele acabou não conversando com a gente. É uma definição que ele vai tomar a melhor decisão para ele, para a vida dele, com a direção. E a gente vai acatar da melhor forma, se ele vai ficar ou não, a gente não sabe ainda. Vamos ver o que vai ser melhor para o Corinthians. A concentração não dá para mentir. Eu, particularmente, até o horário do jogo não estava nem um pouquinho concentrado. Estava muito chateado, estou muito mesmo, porque é um título que eu queria. Voltei para o Brasil para isso, particularmente. Então, estou muito chateado até agora, estou muito feliz e agradecer a Deus pelo gol e pela vitória. Tudo bem, é incrível a sua sinceridade de falar isso, né? Não é uma coisa muito comum. Até em cima disso eu queria te perguntar sobre o Vitor, porque o Vitor também ficou muito abatido. De que maneira que ele lidou com esse jogo, que é um jogo histórico para o Corinthians, é um clássico importante, num campo hostil? Como que foi o Vitor tratando esse jogo com vocês, até porque o Corinthians tinha que pelo menos buscar um empate aqui para seguir vivo, ou vivo não, mas em boas condições na briga pela Libertadores? Cara, acho que todo mundo ficou chateado, né? Todo corintiano, mais de 30 milhões de corintianos, acho que todo mundo ficou arrasado pelo jogo que a gente fez lá, né? Todo mundo viu, né? Isso foi unânime, então o segundo tempo da gente foi brilhante no Maracanã. Infelizmente, o futebol tem dessas coisas. E como eu falei, a gente tá chateado ainda, mas a gente tem que virar essa chave, né? Faltam mais 6 decisões. E como eu falei, foi muito bom, de bom tamanho hoje, ajudar a equipe com gol e sair com essa vitória. Rogério, tudo bem aqui? Boa noite. Tudo bem. Assim que acaba o jogo, você ajoelha, né, e faz uma comemoração muito sua ali, né, particular. E eu não me lembro de ter visto, assim, quando acabou o jogo, você fazer algo. Era ainda quarta-feira, o gol que você perdeu, ou o fato de ter sido 1-0 gol seu? O que foi aquela comemoração que você ajoelha ali e agradece bem no particular seu ali? Não, todo jogo eu faço isso. Eu faço antes de começar o jogo, no intervalo e no final. Então eu sempre agradeço a Deus a todo momento. Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Vitor Pereira. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite. Queria que você fizesse, claro, por favor, uma análise do jogo. Me pareceu um jogo tecnicamente bem abaixo dos dois times, mas análise sua. E, claro, naquela conferência nossa tradicional de toda a coletiva, tem uma definição. A torcida quer muito saber se tem uma definição, por favor, da sua permanência ou não. Obrigado. Assim, relativamente ao jogo, como vocês imaginam, o estado de espírito da equipa, estes dias, o meu estado de espírito,
foram dias de muita tristeza, não é? Que dificilmente se consegue recuperar em tão pouco tempo, não é? Agora o jogo estava-se a pôr a jeito de uma derrota para nós, não é? O jogo estava-se a pôr a jeito de uma derrota para nós. Isto é um período de muita pressão para nós, muita pressão para os árbitros, e é preciso manter a serenidade e a personalidade, porque senão vai ser um problema. Acabámos por ter uma expulsão, não estávamos a fazer um bom jogo. Depois da expulsão decidimos reorganizar-nos de forma diferente, ter 3 jogadores no meio que trabalham muito, que são jogadores de pressionar e de recuperar e parece que ocupam os espaços e pressionam, e fizeram um trabalho excepcional para mim. Passamos a uma linha, baixamos o Gustavo numa linha de 5 para contrariar um bocadinho a superioridade numérica do Santos, não é? Muitos jogadores, o Santos tem muitos jogadores que no 1 contra 1 são realmente perigosos, são jogadores que vão para cima e normalmente passam, portanto a cobertura tem que estar muito próxima, e acho que essa reorganização deu-nos também capacidade para ter mais bola. Depois, em igualdade numérica, eu penso que crescemos um bocadinho no jogo, deixamos o Roger, que é um jogador perigoso quando fica no 1 contra 1, e pronto, e a intenção, a estratégia era mesmo essa, era deixá-lo um bocadinho solto na frente, à espera que surgisse uma bola, e que acabou por surgir, e ele acabou por fazer um belíssimo golo, e depois foi defendermos o resultado, porque era importante dar uma resposta com uma vitória depois do que aconteceu. E gostei muito da atitude, do comportamento dos jogadores, um espírito de quem jogou, de quem entrou, de quem ficou de fora e esteve no banco. Portanto, este é o espírito Corinthians, e hoje só foi possível levarmos daqui os 3 pontos à conta desse espírito que este grupo tem, e é muito forte nos momentos difíceis. Relativamente à minha permanência, eu já me sentei com o Presidente, estamos a discutir as coisas, vamos ver, mas ele é que vai falar, ele é que se vai pronunciar, porque ele é que é o Presidente, ele é que é o dono do clube, ele é que está à frente do clube, ele e a direção, não é o treinador que tem que chegar aqui e dizer que vai continuar ou que vai deixar de continuar. Portanto, não há decisão nenhuma, há um início de conversas. Ele já percebeu o que é que se passa, já percebeu há muito tempo, não é por eu não ter, eu tenho vontade, sinceramente tenho vontade, porque este é um grupo, e o clube, a torcida, portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. Tudo bem, boa noite. O Roger disse durante a coletiva, que foi muito difícil se concentrar, que até o início do jogo ele não estava concentrado, e que mesmo durante o jogo lembranças do Maracanã vinham o tempo todo. Você, experiente, já passou por tantos clubes, tantas situações, já teve vitórias e derrotas. Está vivendo isso também? Tá machucado ou tem que virar a chave? Que é fácil às vezes falar, mas não é tão fácil assim acontecer, né? Era isso mesmo que eu ia dizer. A forma como perdemos este título, porque este título foi uma aposta nossa, uma aposta interna muito forte. Conversamos sempre, não foi uma coisa que passamos muito cá para fora, mas foi de facto um objetivo que nós definimos claramente para a nossa temporada, para a nossa época. Era de facto, para eles é mais um título, para nós era o nosso título, e perdê-lo daquela forma, mas é assim, o futebol é mesmo assim, o futebol é a vida às vezes dão-nos pancadas fortes, e é nesses momentos que nós vemos de facto quem são os verdadeiros homens, quem é que se consegue levantar de novo. Só que é num curto espaço de tempo, o espaço de tempo é tão curto que, por mais que eu me tentasse concentrar, focar neste jogo,
sinceramente ainda não consegui desligar do outro, ainda não consegui e acredito que os meus jogadores também não. Ainda vejo muita tristeza, ainda vejo um sentido de frustração muito grande, porque queríamos muito dar uma alegria aos 33 ou mais de 33 milhões de torcedores que temos espalhados por todo lado, não é? Vitor, boa noite. Como você disse, não há ainda uma definição da sua permanência ou não, né? Você está em conversa com a diretoria do Corinthians. Restam poucos jogos para o final da temporada e, mesmo faltando poucos jogos, imagino que você já dá para fazer um balanço do que é o futebol brasileiro. É muito diferente do que você pensava em termos de maratona de jogos, distância, um país quase que continental, cobrança por parte da imprensa, torcida, se joga com titular, se joga com reserva, uma outra cultura. É muito diferente daquilo que você imaginava quando chegou no Corinthians, e se isso tem algum peso para a sua renovação, por favor. É assim, a pressão relativamente à pressão, eu sinceramente não vejo isso como um aspecto negativo, porque eu tenho necessidade de viver sob pressão. Eu tenho necessidade para viver, para jogar, eu para trabalhar no meu limite tenho que me sentir pressionado. Por isso é que eu normalmente escolho projetos um bocadinho para o lado emocional. O meu lado emocional normalmente é que determina para onde eu vou. E às vezes dou-me mal, outras vezes dou-me bem, mas tenho feito a minha carreira. Vivendo, já estive em vários clubes em que a pressão é muito grande, em que empatar no Porto, quando empatava não saía à rua, nem sequer ia ao cinema com os meus filhos. Meus filhos pediam, eram miúdos, eu não saía, não vou sair porque já sei o que é que vou levar aí. Portanto, não é para isto para mim não é novidade, isto para mim eu preciso dessa pressão. Agora, eu também já tenho experiência e sei ouvir quem de facto acrescenta alguma coisa, eu sei ouvir os comentadores que acrescentam alguma coisa, os jornalistas que acrescentam alguma coisa, os jornalistas que fazem uma análise, e os outros fui eliminando aos poucos. Este não vale a pena, este não vale a pena, este não vale a pena, porque não sabe o que está a dizer. Portanto, isso é uma forma também de eu me defender. E isso, eu não estou a falar no Brasil, estou a falar em todo lado. É assim que nós, com a experiência, nos vamos colocando um bocadinho, e naquelas semanas que não tenho que ouvir ninguém, não ouço mesmo ninguém, não é? Não ouço mesmo ninguém, senão começo a perder o meu equilíbrio também, e isso é que não pode ser. Relativamente ao campeonato, aí sim, aí para mim, muito mais difícil. Eu já imaginava um campeonato difícil, mas quando cheguei, eu tive a humildade de dizer que não via muito, eu só via o campeonato brasileiro para descobrir jogadores, para detectar jogadores. Portanto, nunca percebi a fundo, nunca estive atento a fundo para perceber as equipas, para perceber em termos táticos o que é que agora. O campeonato, eu pensei que ia encontrar um campeonato menos difícil. Eu acho este campeonato muito difícil. Pelo calendário, pelas locações, pela temperatura, pela diferença de umas equipas para as outras. Defrontar o Santos é completamente diferente de defrontar o Flamengo. Depois apanhamos outra equipa qualquer que joga um futebol diferente. Isto obriga-nos sem tempo para trabalhar, obriga-nos a preparar a equipa muitas vezes do ponto de vista teórico. Portanto, isto é um campeonato, uma exigência muito grande, até do ponto de vista da lucidez mental, para preparar bem as coisas. Agora daqui a 4 dias temos um adversário completamente diferente, não é? O Fluminense, que nos obriga a mudar completamente, ou mudar muitas coisas para os defrontar. Quer dizer que é um campeonato muito exigente. E aí, confesso que me surpreendeu, porque pensei que era um bocadinho mais fácil. Isso tem peso para a sua decisão? Desculpa, só porque isso não tem nada a ver. Eu quero estar em campeonatos que me obriguem a crescer, não é? Que me criem dificuldades. Agora, também quero estar preparado para elas, não é? Quero ter argumentos para discutir títulos, porque se eu não tiver argumentos para discutir títulos, não vale a pena andar a perder o meu tempo, não é? Por mais que eu gosto de ter equipas que me permitam competir. A nossa equipa foi crescendo. Tivemos um período de muitas lesões.
nos permitiu jogar ao nível que eu gostaria de jogar, mas estamos a acabar de uma forma em que às vezes até as mudanças táticas já conseguimos mudar taticamente quando precisamos, mesmo no decorrer do jogo. E, portanto, a equipa está a crescer, não é? Está a crescer, miúdos também estão a crescer. Vamos ver, sinceramente, vamos ver. A decisão não está tomada, mas eu tenho que pesar muito bem as coisas na minha vida, não é? Vitor, Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. O quanto o Corinthians de hoje na Vila Belmiro foi reflexo do resultado na Copa do Brasil e o quanto esse gol ajuda na sequência psicológica da comissão? Assim, eu acredito que estávamos a conversar um bocadinho sobre isso. Gostávamos de ter vindo aqui com o título, não é? Com o título, mas provavelmente viríamos muito mais relaxados, não é? Viríamos muito mais relaxados porque provavelmente estes dias tenham sido de comemorações, de comemoração, de festa, e hoje viríamos, e se viéssemos relaxados hoje não ganhámos aqui. Como é que viemos? Viemos focados no resultado, sabíamos que é muito importante levar daqui os 3 pontos, até para nos manter colados ali no grupo, no G4, que também é um dos grandes objetivos, grandes objetivos determinados e possíveis no Corinthians deste ano, do meu ponto de vista, é lutar pelo G4, a melhor classificação possível, e lutar por esta Copa que foi pena, que foi mesmo até ao limite. Portanto, se tivéssemos vindo esse estado de alerta, esse estado dessa necessidade de termos que dar a resposta, é que nos permitiu levar daqui hoje com um bocadinho de felicidade, não há dúvida nenhuma, mas também com organização, nos permitiu levar daqui os 3 pontos. Vitor, boa noite. Se me permite 2 questões. A primeira, na expulsão do Yuri Alberto, você ficou muito irritado ali à beira do campo, imagino pelo segundo cartão que ele tomou, mas o primeiro cartão ali foi uma entrada, você acha que também é essa parte psicológica também de ter vindo desse jogo do Flamengo? E uma outra questão, pegando o gancho aqui na pergunta do Carrafo, você colocou essa questão de querer um time competitivo, mas também tem um lado familiar. São essas 2 questões que você está colocando em peso para decidir essa renovação? São. Da questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não? Portanto, tem que haver uma... Eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. Relativamente ao Yuri, acredito que sim, alguns comportamentos, naturalmente, mas o que eu senti é engraçado que a decisão de tirar o Yuri já estava tomada. O Yuri ia sair e o Fausto também iam sair. Porquê? Porque eu estava a ver claramente que às vezes estavam-se a criar muitas situações de conflito para cartões e a gestão estava a ser um bocadinho a pender, do meu ponto de vista, não estava a ser muito o critério, muitas faltas à entrada da área, muitos livros, a enervar os jogadores a enervarem-se os treinadores também. Eu comecei a perceber que também ia ser expulso, portanto depois acabou o jogo ali para mim, sentei-me e não, portanto, estavam-se a criar condições de acabarmos não com 10, não acabarmos com 8, ou com 9, ou com 8. Eu acredito um bocadinho também, fruto do jogo com o Flamengo, também acredito, porque somos humanos e o sistema nervoso anda cá, isto anda aqui dentro, não está equilibrado, ainda não assentou, porque ainda não conseguimos. Difícil aceitar, não é? Difícil aceitar, mas é a vida, é mesmo assim. Iam sair, mas pronto, o Yuri acontece aquilo, acaba por ser expulso e foi assim. Depois já me perdi um bocadinho qual era a outra questão? É essa a questão? Pronto, bom, já me perdi um bocadinho, estou um bocadinho cansado, como imagina. E agora tenho o Fluminense, que é outra obra
outra obra do... Podia haver uma coisinha mais fácil, não é? Corinthians é sofrimento, é sofrimento. Eu já sofri muito lado, mas isto aqui, estou a ficar com a barba toda branca, estou a ficar com os olhos brancos, ando sempre aqui com um peso no peito, mas é Corinthians, é isso mesmo. É quase sempre a sofrer. Não há, eu gostava de me sentar, assistir, é um grande jogo, tranquilo, mas faz parte, é verdade. Vitor, boa noite, Ludmila Florencio, TNT Esportes. Aproveitando a sua deixa, o Corinthians é o time que mais fez você sofrer na sua passagem pelo futebol ou não? Talvez, assim, eu tive o primeiro, eu acho que eu já cheguei ao Corinthians preparado, não é? Já cheguei ao Corinthians preparado. Eu quando assumi o Porto, o último clube, portanto, eu assumi o Porto, passei de treinador assistente para treinador principal, num clube de uma dimensão enorme em Portugal, e o último clube que tinha treinado foi um clube da segunda Liga, portanto eu passei de treinador da segunda Liga para treinador do Porto. Quer dizer, esse primeiro ano foi um ano, acabamos o ano sem nenhuma derrota na temporada, sem nenhuma derrota no campeonato, mas foi discutido até ao fim, até com o Jorge Jesus que estava no Benfica. Toda a gente está de acordo que eles tinham, naqueles 2 anos em que eu estive como treinador do Porto, eles tinham um elenco de soluções por todo lado, tinham um super elenco, e nós eu acabei de passar ali 2 anos que, para mim, olhando para aquilo, parece que foram, sei lá, meia dúzia de anos, 6 anos, em 2 foram 6 anos que me desgastaram tremendamente. Emagreci 10 quilos, numa altura que emagreci 10 quilos, fiquei doente do estômago, daquela bactéria. Portanto, isto já tem sido, nós não se constrói uma carreira sem sofrimento, toda a gente sofre. O Klopp sofre, o Guardiola sofre, eu não me estou a comparar com eles, não, mas estou a dizer que mesmo naqueles clubes com elencos, super elencos, eles também sofrem muito, toda a gente sofre. Mas acredito que se for para não descer, deva ser bem pior, não é? Que eu também já vivi a experiência e foi terrível mesmo, não é? Aqui, menos lutamos por coisas grandes. Vitor, boa noite aqui essa esquerda. Você falou, e o Roger falou, todo mundo falou, que mesmo com a vitória, ainda há um sentimento muito forte da quarta-feira. Pela sua experiência na carreira, sua experiência de Corinthians, você sabe quando isso pode passar e o que precisa para isso passar? E se me permite uma segunda, você falou de família e sobre a sua vontade de ficar no Corinthians, mas você também algumas vezes falou sobre legado, deixar seu legado no futebol brasileiro. Isso é uma coisa que pode pesar para a sua decisão? Deixar o seu legado, ficar ou não ficar, por deixar ou não deixar o seu legado? Fundamentalmente aquilo que me prende ao clube são as pessoas do clube, as pessoas que estão à minha volta e me trataram como eu nunca fui, não me recordo de ser tratado da forma que fui ou que tenho sido tratado aqui. É uma torcida que eu não, eu estou sempre a falar nisso e parece que não, uma torcida que eu nunca vi na minha vida. Chegamos aqui depois de perder um título. Em qualquer outro clube era insultado, em qualquer outro clube era vaiado, os corintianos não existem porque chegamos aí e temos não sei quantas pessoas a gritar pelo nosso nome e a pedir para ficar. Isso é um reconhecimento que já passei em muito lugar com títulos e o reconhecimento assim nunca tive, não é? Nunca tive. Uma identificação grande e isto é o que me prende. Isto é o que me prende aqui, não é? O que me prende aqui é o que me impulsiona a ficar. Não é? Depois tem um outro lado familiar que eu tenho também equacionado, pôr na balança e perceber muito bem as pessoas envolvidas, perceber muito bem como é que fica. E sobre passar esse luto? Se passar, se houvesse algum medicamento, se houvesse para aí algum remédio, eu começava já a tomar. Saía daqui, ia já tomá-lo porque era o que eu precisava, não é? Mas
infelizmente foi dos títulos que mais me custou perder, sinceramente, dos títulos que mais me custou perder. Já perdi a Supercopa Europeia, mas o Porto contra o Barcelona, aquele Barcelona do Guardiola, as probabilidades de ganhar eram quase, não é? Mas deixamos uma imagem muito boa. Eu gostei muito, é no início do meu trajeto lá no Porto. E já tive um ou outro, perdi também uma Copa no Galatasaray, contra o Galatasaray no Fenerbahçe, custou-me, mas não merecemos. E perdi uma na Arábia Saudita que entregamos de bandeja, essa entregamos de bandeja e também me custou, mas foi o que me levou a vir embora, tinha mais um ano de contrato, mas acabei por decidir vir embora. Mas esta aqui foi a que me custou mais. Esta foi a que me custou mais. A que me custou mais porque aquilo que nós fizemos no jogo, este era o nosso título. E morremos na praia. Morremos mesmo já com a mão na areia e pronto. Mas é assim a vida. Dar a volta a isto, né? Dar a volta a isto, porque isto agora também temos aqui um final de Brasileirão terrível e queremos andamos quase o campeonato todo nos primeiros 4 lugares e não vamos. É uma questão de. Temos que lutar e temos que lá ficar. Temos que conseguir o melhor lugar possível entre os 4. Olá, Vitor, Henrique Manfs, tudo bem? Exato. Você não chegou sozinho aqui, você veio com uma comissão técnica. Você fala muito da família, você fala muito de você, dos seus desejos. Isso é outro problema, essa é outra questão. Mas eu gostaria de saber de você, como torcedor corintiano, o quanto que é importante e pode fazer com que você tome a decisão de permanência ou não, os seus amigos que vieram junto contigo para essa... Eles também, eu vou-vos dizer isto, pois isso também não é uma questão só minha, porque eles têm filhos pequenos, todos eles têm filhos, têm 3 filhos, e o Filipe nasceu o filho, só tem um filho, nasceu agora e praticamente não o viu, não é? Está há meses e meses sem ver o bebê, portanto o bebê está a crescer, ele nem sequer o viu. Os outros também têm filhos pequenos, também, isto aqui, nós vivemos num mundo em que isto parece tudo o mar, parece tudo, sei lá, ser treinador é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, pronto, o conhecimento das pessoas e quando as coisas correm bem, não é? O conhecimento das pessoas, mas a família vai ficando para trás. Os meus filhos, os últimos 12 anos, não vi os meus filhos, não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Isso é uma fatura que as pessoas não conseguem entender. Quando se dá por ela, os filhos parece que já nem os reconhecem. Já estão noutra fase da vida deles que eu perdi completamente as conversas, eu já não consigo estar no meio das conversas deles porque eu já não entendo o que é que eles estão a falar. É um bocadinho assim. Portanto, isso não são só coisas boas. Agora, este clube tem-me dado muita emoção, não é? Eu gosto muito de emoções fortes. Estou no sítio das emoções fortes. Nossa, isto é... Ô Vitor, com a evolução do Juliano, né, nos últimos jogos, você consegue imaginar um Corinthians, ou passa pela sua cabeça, com o Juliano e o Renato Augusto titulares, um meio campo com o Fausto Velho, os dois, ou é um meio campo que você acha que fica sem pegada, sem marcação? E me permite o assunto da permanência, alguém pode te convencer no Corinthians, um planejamento, reforços, carta branca para você montar o seu elenco, ou essa decisão é só sua e da sua esposa? Eu relativamente ao equilíbrio é que nós temos que juntar Roger, é tudo gente de qualidade, mas nós temos que juntar o Roger, que não é um perito em termos defensivos, não é um perito em termos defensivos. Agora o Roger pode fazer isto que fez hoje, não é? O Roger à pesca na frente, vai à pesca sozinho e consegue resolver o jogo. Ele tem essa capacidade. Só que a defender tem dificuldades, não? O Renato também já não tem. Tomara eu que o Renato pudesse jogar passado 3 dias e estivesse no mesmo Renato, para estar bem contra o Fluminense, hoje tem que descansar. E hoje se insistíssemos com ele,
provavelmente lesionava-se, ou tem um risco enorme de se lesionar. Portanto, eu tenho que ter. O Juliano também é um jogador que cresceu, para mim, cresceu muito nos últimos tempos. Jogador que nos dá aquele jogo entre linhas, que é inteligente nas decisões, mas também não é um recuperador de bolas, também não é aquele jogador que garanta uma percentagem de recuperação de bolas, quer dizer, os três juntos, numa equipa, pode acontecer em determinados momentos do jogo. Agora é preciso também os pitbulls, não é? Os pitbulls, hoje lançamos 3 pitbulls na segunda parte, exatamente para fazer aquilo que eles fizeram, e realmente eles garantiram-nos esta vitória, porque o que eles fizeram, o Ramiro, eu estava a brincar com eles, era assim, lançamos 3 pitbulls ao intervalo e eles pareciam que mordiam tudo, vai outro, e uma equipa precisa disto, a equipa precisa de se equilibrar para sustentar aqueles jogadores que precisam de um bocadinho mais de liberdade, não é? No caso do Renato, do Roger e mesmo apesar do Juliano ser um jogador taticamente inteligente, não é, do ponto de vista físico, não é de pegada, não é de coisa, não é? E nós precisamos de gente também de pegada na equipe. Relativamente ao aquilo que eu conversei sempre com o Duílio e o Alessandro e o Roberto, as pessoas puseram-me sempre muito à vontade no sentido de quererem criar um projeto ambicioso que garanta títulos, que nos permita lutar por títulos. Não é que garanta, porque garantias não há, mas que permita lutar por títulos. Portanto, o clube está nessa vontade de que se crie, de que se vá buscar um ou outro, 2 ou 3 ou 4 jogadores que de facto tornem a equipa mais forte e continuem a crescer para poder lutar por títulos. Agora, o que eu disse sempre isto, o que está aqui em causa é uma questão familiar que é séria. Eu não vou estar aqui a dizer, a contar o que eu vou contar aqui, a falar da minha vida, mas é uma questão séria que eu tenho que sentir que se ficar cá, eles estão bem. Se não estiverem bem, não vale a pena ficar cá, porque eu não vou estar cá de corpo e alma, não é? Eu não vou estar preocupado com aquilo que está a acontecer e que deixei a família para trás para sentir-me egoísta, no sentido de vocês fiquem aí, desenrasquem-se, que eu vou seguir aqui com o que ando a fazer. Não, pode ser assim. A vida eu não sou assim. Eu sou o cuidador das pessoas que estão não é? Família é família. Nós vamos ver. Eu ainda tenho alguma. Vamos lá ver.